Sejam bem-vindos a mais um conteúdo sobre planejamento da administração pública. Para quem não me conhece, meu nome é Cleodenise Bernardes Garcia, tenho uma experiência de 36 anos como docente na iniciativa privada e pública e 18 anos trabalhando na contabilidade geral do Estado, na Cefaz. Fiz parte de uma equipe que foi responsável pela construção de um sistema que elabora e executa e presta contas, do orçamento público. Ele elabora os instrumentos de planejamento, elabora o orçamento público e executa, o processo de registro da receita, de registro da despesa, e isso, consequentemente, é o que é necessário, são as informações, os atos e os fatos necessários registrados contabilmente para que se faça o processo de prestação de contas. Muito bem, então eu tenho uma experiência de conhecimento teórico e prático desse processo e eu estou aqui para repassar para vocês um conteúdo que, assim, é um conteúdo prático, é um conteúdo de vivência, é um conteúdo de conhecimento em relação ao fato de ser professora de orçamento público, por tanto tempo, 18 anos, e da experiência que eu tenho como professora e da experiência também como servidora na área técnica, nessa área de orçamento público. Muito bem, o que você precisa saber em relação ao planejamento da administração pública? O que você precisa saber? Bom, esse conteúdo é um conteúdo que eu pensei nele pela vivência que eu tive e que eu tenho, de muitas pessoas que eu conheço, que são amigos, que ainda atuam na área, como profissionais, e que, assim, como é feito na grande maioria das vezes o planejamento da administração pública. Como que é feito o planejamento? Bom, antes de entrar nesse assunto específico, eu quero trazer para vocês aqui um assunto que é bem pertinente à pessoa física, aquela pessoa que está ali como servidor público, trabalhando em um setor que vai fazer o planejamento de um ente público, ou ele é responsável pelo processo de execução do orçamento público, ou ele é responsável pela prestação de contas, desse orçamento público, ou qualquer outra área. Muito bem. Qualquer outra área que eu digo, assim, na área de licitação, na área de contratos, é necessário entender sobre os assuntos de planejamento, de orçamento e de execução orçamentária. Bom, mas essa pessoa, qual é o conhecimento ou a crença que ela tem em relação ao orçamento pessoa física? Pessoa física. Isso é muito importante. Nós temos que entender que quando você tem um conhecimento sobre um determinado assunto, você consegue ensinar e você consegue executar com facilidade, porque isso faz parte de você. Vou dar um exemplo assim bem simples. Vamos supor que você se casa, seja homem ou seja mulher, e você não fica em casa e contrata uma pessoa para cozinhar para você. E de repente você diz para essa pessoa: olha, eu quero que você faça tal prato. Aí a pessoa vai ficar te olhando e ela vai falar assim: você pode me ensinar como você faz? E você não sabe. Você só come o prato, tipo arroz. Como que você vai ensinar alguém a fazer arroz se você não sabe fazer arroz? Não tem como. Então é a mesma coisa.
o processo de elaboração do orçamento público ou de uma empresa privada, ele tem que iniciar em mim. Ele tem que iniciar na crença que eu tenho em relação à importância de planejar minha vida, de elaborar um orçamento pessoa física e cumprir. Porque se eu tenho o hábito de planejar minha vida, de elaborar um orçamento pessoa física e cumprir, fica fácil no momento em que eu estou numa empresa, seja ela privada ou pública, e eu tenho essa responsabilidade, porque eu sei as consequências que não são boas do fato de não planejar ou de elaborar um orçamento só para inglês ver e não cumprir, né? Só para poder cumprir tabela ou cumprir legislação e não cumprir. As consequências do processo de execução são desastrosas, são dolorosas, certo? Então, eu sempre tenho isso como parâmetro. As pessoas têm que aprender a administrar bem a sua vida planejando, administrar bem os seus recursos financeiros para entender a importância disso dentro do seu trabalho. Então, se o servidor ele é capacitado para entender isso, primeiramente, ele passa a entender a importância também da elaboração de um planejamento. Eu vou contar uma história aqui para vocês que é incrível. Essa história eu vivenciei ela em um município aqui no estado de Mato Grosso, da qual eu fui ministrar um curso de orçamento público. E um aluno disse assim para mim: professora, eu sou do município X e nós não tínhamos um pessoal qualificado, né, preparado, capacitado para elaborar o PPA, a LDO e a LOA, que são os 3 instrumentos de planejamento da administração pública. E nós contratamos uma consultoria. Só que a prefeitura vizinha YZ ficou sabendo. E essa prefeitura Y e Z, que eram 2 prefeituras, também contrataram a mesma consultoria, porque eles também tinham a mesma dificuldade. Muito bem, no processo de elaboração dos 3 instrumentos de planejamento, ele tem que ser publicado, né? Então ele é publicado, ele é enviado para o Tribunal de Contas daquele ente federativo do estado, né? E sabe o que aconteceu? O pessoal que foi contratado para fazer essa consultoria copiou e colou os 3 instrumentos para os 3 municípios. Só que em um deles ele esqueceu de trocar o nome. Então, era o orçamento do município Y que ficou com o nome do orçamento do município X. E isso chegou lá no Tribunal de Contas do Estado. Então isso foi um fato que aconteceu e eu fiquei assim meio em dúvida. Nossa, mas será que realmente, né, isso aconteceu? Bom, nesse mesmo ano eu fui ministrar um curso para os auditores do Tribunal de Contas do Estado. E eles me contaram a mesma história, só que o lado deles, né? Eles pegaram um município, né, que estava com o orçamento de outro município. Então, só por aí vocês começam a entender que a crença, a preocupação do gestor é cumprir a legislação. É simplesmente contratar uma consultoria que possa elaborar para eles e ele não está preocupado se realmente aquilo vai ou não ser executado como foi planejado. Porque aquele mesmo orçamento ele foi disponibilizado para 2 outros municípios, certo? Então, quer dizer que os gestores receberam o serviço feito sem questionar se realmente todos aqueles programas de governo que foram objetivados nos instrumentos de planejamento
iriam realmente ser efetivados. Então, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu comecei a prestar mais atenção e pesquisar mais os meus alunos quando eu ia ministrar cursos em outros municípios, para saber de fato qual é a realidade. E a realidade é essa, né? O nosso país, né, tem sempre um orçamento elaborado, onde esse orçamento ele não é o espelho daquilo que realmente se pretende fazer. Então, para que se possa elaborar um orçamento da qual ele vai ser realmente eficiente, tem que levantar os problemas daquele município. Quais são os problemas enfrentados por aquele município, né? De acordo com esses problemas, o gestor maior dessa pasta, o prefeito, né, ele vai ter que identificar o problema, qual é a solução para o problema, e essa solução tem que ser planejada nos instrumentos de planejamento, certo? Aonde o recurso que é pago pelo cidadão brasileiro que está trabalhando e pagando os seus impostos, ele vai receber uma contraprestação de serviço para solucionar aquele problema que está sendo enfrentado. Então, na verdade, o gestor maior da pasta do ente federativo, a função dele realmente é criar programas de governo que vai gerar solução, melhoria, qualidade de vida para aquele ente federativo, certo? Quando essa é a concepção do gestor, as coisas fluem, né? O resultado aparece, né? E o servidor que trabalha naquele ente federativo, ele vai ter mais prazer em elaborar realmente um orçamento como tem que ser elaborado, né? Porque ele sabe que o processo de execução desse orçamento é exatamente aquilo que foi planejado, né? E que a execução do orçamento vai realmente resolver um problema que foi identificado, certo? Então, esse é o contexto geral de um processo de planejamento, orçamento e execução, né, de um ente federativo. Mas para isso tem que ter a consciência da importância de se planejar como tem que realmente ser planejado, né, no sentido de resolver problemas, né, ou criar situações que vá gerar para aquela comunidade, para aquela região, um bem-estar, né? Ou, por exemplo, nós temos aqui uma praça, né, que é muito legal e todo mundo faz caminhada ali em volta, tem um lago muito bem cuidado, né? Então, assim, é importante esse processo, né, de fazer com que a sociedade tenha locais onde ela possa ir se divertir, se desestressar. E uma coisa muito importante também que eu vejo é que, assim, o servidor público, quando ele está executando um trabalho, ele tem que ser motivado, ele tem que saber que a importância do planejamento afeta no desenvolvimento profissional dele, porque a partir do momento em que um servidor ele elabora um orçamento, perde todo um tempo lá, se reúnem e elaboram um orçamento, e depois o processo de execução não ocorre, né? Você tem que estar refazendo o orçamento, fazendo créditos adicionais para fazer uma outra situação que nem foi planejada. Então, isso vai demandar um tempo enorme, né? Vai desmotivar o servidor no processo de elaboração e de execução também, porque perde a credibilidade do processo de elaborar um orçamento público. Para quê? Só para cumprir a lei?
Não, ele tem que ser feito para cumprir a lei, porque esse é o objetivo, cumprir a lei, mas executar de acordo com o processo, certo? Então, no plano plurianual, vão ter todas as informações que aquele gestor, quando ele foi candidato, ele colocou no seu programa de governo, né? Então, aquelas ações de programa de governo que foram identificadas como problema daquele município, ela vai fazer parte do plano plurianual, certo? Então, essa é a ação de 4 anos. Aí, quando vai elaborar esse orçamento, os servidores que fazem parte da equipe que vão elaborar essa ferramenta, né, esse instrumento de planejamento, que é o plano plurianual, ele tem que saber qual é o valor previsto da receita, ele tem que saber cada programa de governo que foi definido como objetivo daquele gestor maior, quanto que vai custar. Então, ele tem que saber valores, ele tem que saber o que será feito e quanto vai custar. Aquelas ações de 4 anos, se por um acaso tem um programa de governo ali que vai ser executado num período de 3 anos, a lei de diretriz orçamentária vai definir, olha, no ano de 2020, esse programa de governo vai ser executado 1/3 dele. 2021 mais 1/3 e 2022 mais 1/3. Então, quer dizer que cada 1/3 dessa ação vai estar em uma LDO, em uma Lei de Diretriz Orçamentária. E também tem que estar ali inserido o valor que vai ser gasto nesse programa de governo, que é um objetivo, né? E aí tem que fazer toda uma ação. Para que a ação ocorra, esse valor que está como metas e prioridades na Lei de Diretriz Orçamentária vai ser transformado em Lei Orçamentária Anual, onde a Lei Orçamentária Anual vai dizer assim, olha, num período de um exercício financeiro, vai ser feito essa ação, que é um programa de governo. Vamos supor que é a construção de um bosque, né, para uma determinada região. Então, esse bosque vai ser construído em 3 anos. 1/3 em 2020, 1/3 em 2021, 1/3 em 2022. Beleza. Quanto vai custar a construção total do bosque? X. Vai estar no plano plurianual, que é a ação de 4 anos. Quanto que vai ser 1/3? X dividido por 3. Muito bem. Então, quer dizer que nesse ano de 2020, esse valor vai estar autorizado na Lei de Diretriz Orçamentária. E na Lei Orçamentária desse ano, 2020, né, vai estar ali, olha, esse programa de governo vai ser executado 1/3 e vai ser gasto com o quê? Então, vai ser gasto tanto com a contratação de uma empresa, tanto com a elaboração de projeto, tanto com diária, tanto com passagem aérea se tiver que trazer alguém de fora, e vai ter ali discriminado todas as despesas. E para cada uma dessas despesas tem que ter o valor definido, autorizado no orçamento. Muito bem. Então, o processo de elaboração é um processo que não é simples, é um processo complexo, onde as pessoas que fazem parte dessa equipe que vai elaborar esse orçamento tem que ser pessoas que têm que estar inteirada com os objetivos daquele ente federativo, né? As metas daquele ente federativo, os valores que realmente tem disponível, os valores que realmente vão custar cada uma daquelas ações. Então, é muito, muito importante que o servidor, ele saiba realmente que esse processo de construção do orçamento é fundamental para o processo de execução. Muito bem, para eu executar esse orçamento, eu vou ter que realmente registrar os valores de receita que foi previsto
né? Tanto no PPA, quanto na LDO, quanto na LOA. Então, conforme os valores de receita vão sendo registrados, vai acontecendo uma coisa muito importante que nós temos que entender, que é o equilíbrio entre aquilo que foi planejado de receita e aquilo que de fato ocorreu de receita. Porque no momento em que eu elaboro um orçamento e eu faço uma previsão de receita e ela tem que ser o mais próximo da realidade possível, esses valores que foram planejados no momento em que eles são registrados é que vão me gerar financeiro para eu executar o orçamento. Então, esse fato das leis orçamentárias estarem autorizadas à execução é diferente do financeiro. Nós temos as 3 leis orçamentárias que autorizam o processo de execução do orçamento, né? Mas para eu executar aquilo que está autorizado no meu orçamento, tem que ter dinheiro em caixa. Então, o orçamento é diferente do financeiro. São situações diferentes e que elas têm que estar em equilíbrio, elas têm que estar falando a mesma língua. Não adianta eu ter uma autorização orçamentária irreal, que no momento em que o dinheiro vai caindo na conta, ele foi, por exemplo, superestimado, né? Vamos supor que um ente federativo faz uma previsão de receita superestimada, além daquilo que o município vai arrecadar. Está autorizado a executar a despesa. Mas se ele executar essa despesa conforme está autorizado e não tiver o recurso financeiro para cobrir essa despesa, o gestor maior vai ter problemas. Vai ter problemas de prestação de contas, porque ele vai descumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? E existe uma lei, que é a Lei 10.028, que tem as punições para o descumprimento daquilo que exige a lei de responsabilidade fiscal em relação ao equilíbrio fiscal, que é receita igual a despesa, e o processo de execução, né? Então, o ente federativo, ele só pode executar uma despesa se ele realmente tiver financeiro para honrar com essa despesa assumida. Então, isso é muito importante, que no momento em que um servidor público está elaborando um processo de instrumento de planejamento e o orçamento público, ele entenda, ele saiba, né, dessa importância, porque senão ocorre como muitos entes federativos que encerram os seus exercícios com uma despesa superior ao valor financeiro que ele tem para cobrir esses compromissos assumidos. E isso gera muitas vezes um problema social. Por quê? Porque a partir do momento em que uma empresa fez uma prestação de serviço para um ente federativo, ele está contando com o recebimento daquele valor. Porque aquele valor, ele assumiu um compromisso com seus fornecedores, ele assumiu um compromisso com seus funcionários, ele tem despesa operacional, certo? Então, esse empresário que está prestando serviço para esse ente federativo, se ele não receber, porque o ente federativo assumiu um compromisso e depois não vai ter dinheiro para pagar essa empresa, ele pode gerar um problema social, porque essa empresa pode, às vezes, dependendo do valor dessa prestação de serviço dessa empresa, pode vir até entrar em concordata, em falência, né? Então, isso eu já vi muito mesmo. Porque assim, o que a gente tem que entender? Que na administração pública, para você uma empresa prestar serviço para a administração pública, ele primeiro presta o serviço, ele primeiro entrega o bem e depois ele recebe. É diferente se eu for comprar, por exemplo, uma televisão numa loja.
Eu só vou levar a televisão se eu pagar. Ou eu pago, né? Ou eu passo no cartão, ou pago à vista, ou pago a prazo, mas eu tenho que efetivar o pagamento, seja a prazo ou à vista. A administração pública não é assim. A administração pública, o empresário, ele presta o serviço ou ele entrega o produto e depois que o Estado paga ele. Então, se o Estado, num determinado momento, perceber que não vai ter recurso financeiro para honrar com aquele compromisso que ele assumiu, ele simplesmente inscreve em restos a pagar sem cobertura financeira, ou ele pode cancelar aquele empenho. Lógico que tudo isso tem consequências, né? E o empresário fica sem receber. Então isso é um problema social que ocorre muito no nosso país, certo? Então são situações que geram estresse, tanto para o servidor que vai elaborar os planejamentos e que eles têm que ser efetivos, porque na grande maioria não são, e o processo de execução do compromisso desse ente federativo no momento de realmente elaborar com eficiência o seu orçamento e ter o controle entre esse orçamento e o financeiro, para que não ocorra, vou dizer a palavra certa, calote do Estado perante a empresa que prestou serviço para ele, certo? E isso faz, quando acontece, faz com que a imagem do ente federativo fique muito ruim, né? Porque os empresários, às vezes, eles nem querem prestar serviço para o Estado se ele passou por uma situação dessa, que vai gerar um estresse enorme para essa empresa, né? Ele nem quer mais prestar serviço para o Estado. Eu vivi uma situação de um município também, que eu ministrei um curso lá de orçamento público, e o secretário de Finanças fez parte dessa equipe que fez o curso, e ele disse para mim em sala de aula: professora, nós tivemos uma situação em que a gente fez um edital precisando de um determinado serviço e não apareceu nenhuma empresa querendo prestar serviço para o município. E nós republicamos esse edital 3 vezes, até que nós desistimos e não prestamos o serviço. Então, assim, se as empresas têm um receio de fazer uma prestação de serviço para um ente federativo, é porque ela já vivenciou situações estressantes, né, de não recebimento, né? Quantos estados e quantos municípios que encerram o seu exercício com uma despesa assumida, inscrevem restos a pagar e não tem cobertura financeira para pagar esse restos a pagar. O nome já está dizendo, é um resto a pagar, é algo que já foi comprometido, será pago no exercício seguinte, e ele não tem financeiro para cobrir isso, e ele realmente deixa de pagar, ou às vezes demora muito para pagar. Isso gera um problema enorme para a sociedade, ok? Inscreva-se em nosso canal, dê um joinha, porque quando você dá um joinha, o YouTube entende que esse é um assunto bem relevante, né? Lembre-se de ativar o sininho, porque toda vez que a gente tiver vídeos novos, você vai receber. E compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, porque esse assunto é um assunto que pode contribuir com a mudança de consciência de muitas pessoas. Vamos melhorar esse processo de planejar e de elaborar orçamento para que a gente possa realmente ter uma vida mais leve, tanto pessoal quanto profissional. Esse é o primeiro passo. Então, quando a gente dá esse primeiro passo e entende a importância, a gente muda e tudo muda.